Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também do próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma. E aqui, mais uma vez ao meu lado, o nosso co-editor, o nosso editor de política, o Maurício Leiro. Seja bem-vindo mais uma vez, Maurício. Obrigado, Fernando, pelo convite. Satisfação estar aqui mais um Projeto Prisma, bater esse bate-papo aqui descontraído com os políticos também. E como tem política, como tem Maurício Leiro, a gente já tem uma certa sabedoria, né, que é alguém da área política. E eu queria agradecer pela disponibilidade do deputado federal Mário Negromonte Júnior, a quem eu peço também que se apresente para os nossos espectadores. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Fernando, Maurício, tá aqui também Gabriel e Igor. Primeira vez que eu estou aqui fazendo parte desse projeto. Parabéns pela iniciativa, podcast, levar um pouco mais da história da gente aqui, da política e, enfim. Eu acho que é uma iniciativa que a gente precisa fazer, ampliar um pouco mais o debate. O político fica muito preso, às vezes, a um tema só, né? E muito bom. Prazer imenso estar aqui com vocês. Quem é Mário Negromonte Júnior, para quem não conhece e que está assistindo o nosso podcast? Olha, é um jovem sertanejo, vindo lá do Raso da Catarina, Paulo Afonso, a região de Paulo Afonso. Você nasceu em Paulo Afonso ou em Glória? Paulo Afonso. Paulo Afonso, né? Na verdade, Glória até é a cidade-mãe de Paulo Afonso, mas quando eu nasci, Paulo Afonso já tinha sido criado. E minha mãe é de lá, né? Minha mãe, meu avô, enfim. Mas é um jovem que saiu de Paulo Afonso, veio estudar em São Paulo, fiz Direito, concluí até aqui, em Salvador, né, na Bahia. Depois fui para o exterior, meus pais me deram a oportunidade de estudar, uma boa universidade lá em Harvard, fiz cursos lá para poder ampliar. Tive uma excelente experiência lá de contato com muita gente do mundo inteiro e pude ampliar um pouco a visão, né? Voltei para cá, já voltei com a vontade de ingressar na vida pública e foi assim. Aí comecei, antes, na verdade, eu já participava de movimentos como presidente da Juventude da Bahia, depois nacional, do meu partido, dos progressistas. Você sempre foi do PP, né? Sempre. Eu estava outro dia falando com o secretário de Justiça, hoje da Bahia, Dr. Felipe. A gente participou de muitos debates ali da juventude, ligado a governo e tal. O Éden Valadares participava muito ali. Hoje ele está na presidência. Tinha um grupo ali, o menino, deixa eu ver, o Adolfo também tinha participação, está ali, Adolfo Loyola, né, também. O Lucas, que está com o senador Wagner. Então, eu era o único que era meio que de centro ali, centro-esquerda e tal. Mas, enfim, desde aquela época ali, de muito cedo que eu comecei a fazer essa militância, participar dos debates, seja no debate estudantil, acadêmico ou de políticas públicas mesmo. O seu interesse pela política nasceu do seu pai, Mário Negromonte, que também já tinha uma carreira política, ou é algo que é mais ou menos uma vocação sua que foi influenciada de alguma maneira por ele? Fernando, na verdade, meu avô, pai de minha mãe, foi prefeito de Glória. Meu tio, irmão de minha mãe, Adalto Pereira, né? Meu avô, Dionísio Pereira. Meu tio, Adalto Pereira, foi prefeito de Paulo Afonso e depois candidato a deputado federal. Morreu com Clécio Andrade naquele acidente. Fatídico acidente lá na época, ali em Catiba, na época da eleição de Clécio Andrade, para governador do estado. Década de 80 ainda, né? Década de 80, 81, 82. E depois disso veio meu pai. Minha mãe sempre foi militante, né? Minha mãe prefeita 2 vezes, meu pai deputado estadual, deputado federal por 4 vezes, ministro, né? Ministro da cidade de Dilma. Então, é lógico que eles me inspiraram a conviver no meio da política, né? Meu pai, eu chegava em casa, né, da escola, meu pai estava recebendo as pessoas, minha mãe, né, e eu conversando com os políticos e tal. Não tem jeito, você acaba ouvindo, se envolvendo, né, participando de eventos. E o molecão ia lá nos comícios. Antigamente era showmício, né? Tinha
bandas. Tinha... Era uma época boa, né? Era uma época boa, é verdade. Era uma época Para quem é criança e adolescente, então, né? Via meu pai fazendo projetos sociais, participando de torneios, eu participava e tinha coisa muito ligada com criança e aquilo me encantava. Foi uma coisa que foi uma grande influência. Mas a pessoa também tem que ter sua vocação, porque eu acredito que a única coisa que se estabelece é a competência. Se você não fizer a sua parte, vai chegar uma hora que a influência política de um pai ou de uma mãe não vai fazer segurar os votos, né, e segurar a base eleitoral. Então, eu acho que também eu tenho procurado demonstrar que, além dessa coisa da família que me influenciou, mas eu também procurei mostrar o meu trabalho. Você já tem uma história de alguns bons anos na área política e chega para presidir o PP agora no meio de um olho de furacão, no meio de uma crise, porque a saída de Ronaldo Carleto não tem como não tratar como uma disputa fratricida que acabou resultando numa divisão do PP. Esses desafios que o senhor enfrenta a partir de agora, como é que a sua história vai influenciar nesse processo para tentar unificar o partido aqui na Bahia? Muito bem, é justamente isso. Quando a gente assumiu essa missão, aliás, Leão, lá atrás, eu acho que por volta, não sei se outubro, novembro, depois da campanha, quando o Leão disse que não vai ser mais candidato a presidente, aí já cria-se uma expectativa dentro do partido. Então, 6 meses de trabalho, 6 meses, vamos dizer, de eleição para presidente, né? Ronaldo se colocou como candidato, né? Alguns amigos me colocaram e a gente foi trabalhando devagarzinho, caladinho, como eu sempre fiz. O que eu acredito que... Não, o que me trouxe para um grupo, né? E que me colocou realmente como presidente, o fato assim, mais relevante, foi a forma como eu tenho me comportado dentro do partido, obviamente, e também por respeitar a posição de todos ali. A gente sabe que hoje tem gente do partido que não quer um posicionamento mais vinculado ao governo e tem outros que querem. Nós temos 6 deputados estaduais que estão dentro da base do governo. Essa é uma realidade, a gente não pode fugir dessa realidade. E a maioria do partido, foi assim, decidida a maioria do partido, decidiu que a gente conduzisse, lógico, ouvindo a maioria e respeitando a minoria. É dessa forma que eu quero trabalhar. A minha história é quando meu pai sai da política e vai para o Tribunal de Contas e eu assumo a candidatura de deputado federal, venço a candidatura e começo a liderar um movimento, né, que ele e todos esses da minha família fizeram dentro da nossa região e das nossas bases eleitorais. Eu já começo ali a fazer um projeto muito maior, né? Ou seja, eu começo a liderar essa história, o legado, defender o legado de toda a minha família e do nosso grupo político. Então, isso já vai há mais de 10 anos e a gente só fez crescer. Então, o que me traz a confiança e a certeza que, ao final, o nosso partido vai continuar grande e crescendo, é justamente esse trabalho que a gente já vem fazendo, que eu venho fazendo, junto não só da minha base, mas também em apoio ao partido. Então, eu estou muito confiante, muito tranquilo também, sereno, porque sei exatamente de onde vim e sei onde eu quero chegar. Deputado, tradicionalmente, o Progressistas, ele internamente consegue compor muito bem. Nos bastidores a gente sempre ouvia, alguém vai ter que ceder, a gente vai dialogar, mas dessa vez, pelo menos, a gente teve uma certa fratura, como o Fernando apontou antes. Alguém ainda vai ter que ceder dentro do partido para que ele tenha ali uma diretriz bem consolidada, pensando em projeto, até para as próximas eleições também. Existe ainda alguma célula desse organismo ainda que esteja pendente com relação a essa cessão de espaço? Olha, de mim, eu tenho um compromisso de construir pontes. Até porque um amigo meu falou outro dia, e eu concordei plenamente.
quem ganha é que tem que dar a mão. Além de dar a mão, não vai me faltar humildade, respeito, se necessário também carinho e vontade da gente de fazer as construções necessárias, abrir mão, fazer as concessões que devam ser feitas para a gente construir a unidade dentro do partido. Muito embora, se não aconteceu, não foi por falta de tentativa. Nós tivemos por diversas vezes, você imagine, 6 meses. Deu tempo, né? 6 meses. Diálogo não faltou, né? Diálogo não faltou. Até Quantas demais. reuniões, tantas reuniões aqui em Brasília com presidente do Partido Nacional, com o presidente de Câmara, com o líder do partido, enfim, tantas e tantas reuniões com a bancada estadual daqui, com a executiva do partido. Então, eu tentei o máximo chegar no consenso. Acordos foram feitos e desfeitos. Não por minha parte, né? Mas entendo o seguinte, que às vezes existe um momento, o ciclo de cada um. Eu acho que as pessoas têm que buscar a sua... Tá bem, tá feliz, tá à vontade. Se isso não acontecer, muito embora vocês que acompanham a política sabem como a gente também que está vivendo a política. Às vezes você muda de partido, mas os problemas continuam, porque todo partido tem problema. O nome partido já sugere que é bem partido, né? Algo partido. Pois então já é partido, né? Não é inteiro. Se fosse, poderia ser inteiro, né? Mas eu desejo tudo de bom. E outra É coisa. possível sentar numa mesa Mário Negromonte Júnior e Ronaldo Carleto para conversar, Com para certeza. dialogar? Com certeza. De minha parte, com certeza. Por quê? Eu não levo nada pro meu coração. Meu coração aqui só tem Deus e vontade de fazer o bem. Eu acho o seguinte, eu acho que o Ronaldo sabe, eu tenho falado isso e é importante falar. O Ronaldo sabe o passo que ele deu. Ele sabe que ele foi para um partido que tem 7 deputados federais em Brasília, que não tem estrutura partidária, tempo de TV, tempo de rádio. Ele sabe que é um desafio gigantesco que ele vai ter pela frente. Talvez o desafio maior do que o meu. Porque, você veja, a gente vem de um partido que há muitos anos na Bahia e no Brasil é um partido forte, Consolidado, né? consolidado. Extremamente sólido. relevante no processo político. Exatamente. É um partido que tem um número, que é um número, na minha opinião, é o melhor número para você carregar, principalmente agora, de prefeito, que é o número 11. Né? É o número mais fácil, o primeiro número ali da... É um número que você... em um partido que as pessoas conhecem na Bahia. Você não vai começar a fazer um projeto novo, sabe, de ampliar um partido. Né? Não é fácil. Você vê que o Otto Alencar não teve facilidade de fazer o PSD. O PSD, né? Mas hoje é um grande partido aqui na Bahia. Né? Talvez o partido que tenha o maior número de prefeitos. Mas não foi fácil. Né? E você começar agora até a campanha tem pouco tempo até a campanha de prefeito, né? Eu tenho recebido muitos telefonemas de prefeitos, de vereadores, de lideranças que querem entrar no partido, né? Querem, às vezes, até conhecer o partido, o projeto novo do partido, né? Porque cada eleição é um novo projeto. É um ciclo diferente. Um ciclo diferente, né? Que se renova. Né? Lógico que a gente respeita a história que foi de meu pai, de Leão, e foram histórias vencedoras. Né? O PP foi, durante muitos anos aqui na Bahia, controlado pelo Mário Negromonte pai e pelo João Leão. E aí, ao longo desse processo recente, a gente ouviu muito debate sobre a questão da renovação. A própria política da Bahia passou por esse processo, principalmente em 2022, com o debate com o próprio Assemineto, até o Jerônimo Rodrigues representa um quê de renovação nesse processo. Você acredita que o fato de ser uma pessoa mais jovem do que os que te antecederam nessa função facilita nesse processo, Mário? É bom, mas não quer dizer que é tudo. Não adianta eu ser novo com velhas ideias. Não adianta eu ser novo... Isso foi uma indireta para Assemineto?
Não. É porque foi um argumento da campanha de Jerônimo Rodrigues contra a Semineto. Eu não sabia, essa eu não sabia, não. Sem diretas. Eu sou muito direto, por sinal. Mas eu sei, assim, eu quero muito trabalhar uma coisa assim. A gente sabe dos acertos e dos erros. Eu não posso cometer erros. Né? A política é isso. É você cometer menos erros, se possível, nenhum. Né? Mas é difícil. Somos seres humanos, a gente pode cometer o erro da eleição, né? E depois tentar fazer um projeto novo. Eu acho que é desafiante, mas eu acredito muito em Deus e entreguei minha vida a Ele, meu mandato e agora a presidência também. Então, se Ele me colocou nessa posição aqui, é porque eu vou fazer por onde e vou fazer acontecer. Então, eu quero construir um projeto sólido dentro do partido, continuar nesse projeto. Nós temos 3 movimentos muito bacanas que a gente quer trabalhar. Colocamos pessoas específicas ali e que já têm serviço prestado. Né? Pegamos um prefeito jovem lá de Pedro Alexandre, lá do Sertão, Yuri Andrade, para trazer a experiência dele para trabalhar a juventude. E as campanhas da juventude. Pegar a mulher progressista, não só pela questão de, porque tem que fazer 30% de mulher, não sei o quê, da lei, não. Não. Pegar uma mulher guerreira, forte ali, que já tem serviço prestado, né, que é a primeira-dama e secretária lá de Candeias, foi candidata a deputada, primeira suplente do partido, e está com energia, com vontade de trabalhar para poder fazer isso. Deputada estadual, né? Primeira suplente de deputado estadual. Pegamos um menino aqui que faz um trabalho muito bacana no partido, o Joca, para poder fazer... É o presidente municipal aqui em Salvador. E para a gente fazer um trabalho com o PP Afro. Né? E fazer um debate amplo e a gente fazer campanhas agora de combate ao racismo, que tá muito forte esse debate, né? Você vê brasileiros e tal, porque eu acho que eu defendo que a gente tem que fazer, às vezes até nas escolas, já lá no começo, para poder falar e falar mais, porque quando a gente não fala, acha que é uma coisa óbvia, tem aquelas pessoas que se encorajam para poder cometer o racismo. Então eu quero ir muito nessa linha. A gente vai lançar agora campanhas de filiação. Quando eu fui presidente nacional da juventude, a gente criou um grande programa de filiação, liderado pelo Movimento Jovem, e o partido, em determinado momento, se tornou o partido com o maior número de filiados do Brasil. Então, eu acredito muito nisso. E, inclusive já tem muita gente ligando para o partido, tinha muito tempo que não acontecia isso, querendo se filiar, querendo participar de um projeto novo. Não sei se é porque a cara é nova, mas eu acho que é mais por... quando se começa um novo ciclo, tem gente que está interessado de participar. Então, acho que vai por aí. Eu acho que se vai dar certo ou não, eu acredito muito que vai dar certo, mas vai ser de acordo com o trabalho aí. Eu digo as campanhas, né, de filiação e tal, vai ser de acordo com o trabalho que a gente vai fazer daqui para frente. A gente está falando em tempo, em idade, mas se a gente olhar um pouquinho para trás, eu queria saber do senhor com relação à opinião quando o Partido Progressistas aqui da Bahia migrou o lado do apoio. A gente ouviu um movimento muito grande naqueles bastidores ali, de que não era o momento de sair do grupo de Rui Costa, não era o momento de deixar a base de apoio do governo. O partido pagou o preço por uma decisão errada feita anteriormente? Olha, esse foi um processo longo, que começou com a presidência da Assembleia. No momento que tem ali uma disputa, que não deveria ter a disputa... Lá atrás, Nelson Leal ou Nelson pós Nelson Leal, não, já naquele processo da reeleição dele? É isso, na reeleição. Não, na primeira não, porque já estava acordado, seria Luiz Augusto. Luiz Augusto não se reelegeu, Nelson Leal viu a chance de ser, trabalhou e foi. Né? O partido apoiou. Na reeleição já começou a ter um problema. Né? Eu não participei, diga-se de passagem, eu não participei das articulações. Não, eu não estava participando. Tanto que Wagner fala no vídeo. Por opção ou porque foi excluído do processo?
Não é bem excluído. A gente teve um... Um desentendimentozinho. a gente teve algum... Afastamento. Teve um afastamento, acho que a palavra é esse, afastamento, em função de algumas posições que eu não estava... Mas sempre respeitei, sempre acompanhei o partido, né? E eu não estava participando, tá? Mas sem problema, eu nunca tive... Sempre continuei meu trabalho e fui lá, estava cuidando da minha campanha, né? Quando teve a entrevista com o Wagner, e que falou da questão... Eu não sabia o que tinha acontecido antes, de reuniões e tal. Eu fiquei sabendo depois. As decisões foram tomadas, não sei se vocês sabem, mas assim, meu pai foi muito tempo com o João Leão. A vida toda, João Leão, aqui, eles moravam, dividiam até um apartamento juntos em Brasília, amigos. O apartamento funcional lá em Brasília eram os dois. Eram os dois. Amizade de muitos anos. É uma coisa assim que talvez não, com certeza, se eu não ficasse ao lado de Leão no momento que ele toma essa decisão, acho que nem a Bahia ia entender muito essa posição. Não, mesmo eu, tendo uma relação muito boa com o Rui, com o Wagner, e até com o próprio Jerônimo e tal. Mas é uma coisa que para o Partido Nacional não ia entender muito, pela amizade mesmo que tem, né? Então, Pela história construída. Tem uma história junto eles, né? Então, eu gosto muito de Leão. Bonitão. Ele é uma pessoa maravilhosa, muito para cima, né? Quero até mandar um beijo, um abraço grande para Leão. Eu gosto muito, muito dele. Ele me ajudou muito, tem me ajudado. É um bom conselheiro, experiência grande na política. Não é um cara que quer fazer o mal de ninguém. Eu gosto de pessoas assim, sabe? Que não, Leão nunca me ligou, faça isso. Jamais. Kaká também, pessoa muito boa. Aliás, todo mundo gosta de Kaká, né? Aquele jeitão dele e tal, bons amigos e tal. Então, assim, para mim, a decisão tomada foi muito rápida, né? Quando aconteceu, tudo foi muito rápido. Então, 15 dias, tudo mudou. Muito rápido. Poucas conversas. Poucas conversas públicas, né? Porque nos bastidores a gente acompanhou que existiam conversas. Talvez você não participasse. Eu acho que, né, a partir daí, não sei se eu participei de todas, mas assim, a partir daí o partido se uniu todo, né? Não foi só eu. Foi uma questão mais ali de solidariedade a Leão e tal. E o próprio Ronaldo foi suplente. De Kaká. Porque De Leão primeiro. Chama a atenção, né? Essa suplência, essa indicação, e foi bancado pelo próprio João Leão. Eu lembro que ele falava muito claramente, muito abertamente, não, Ronaldo vai ser o meu suplente. E teve uma discussão, não sei se você se lembra, que Zé Ronaldo poderia ser. Já Sim. teve essa. E teve aquele negócio de Ronaldo, não abre mão, tal, porque ele queria muito ser o suplente de Leão. Depois foi de Kaká. E na mudança de Kaká, eu fui o primeiro a apoiar. Apesar de eu falar para Kaká, é uma mudança brusca no meio de um processo. Você tem uma carreira, Kaká construiu uma carreira muito bacana lá Como em deputado Brasília. E lá em Brasília, né? Ele tem uma... E o embate E enfrentava um monstro, O né? embate era duríssimo. contra Otto o- Alencar não é uma figura fácil de ser batida nas urnas. Não, tem uma história, foi governador, né? tem uma história... A gente queria ver gigantesca. o embate entre João Leão e Otto Alencar. Seria um embate bacana do ponto de vista histórico, né? De duas figuras muito relevantes para a história política da Bahia se enfrentando, que há muito tempo que isso não acontecia. Infelizmente não aconteceu. Nada contra o Kaká, tá? É só a torcida da imprensa no sentido de ver dois monstros políticos lado a lado, duelando de alguma forma. E Leão foi um guerreiro, porque Leão estava assim, com aquele negócio da saúde, foi pouco para a campanha, ainda teve uma votação expressiva, né? 102 mil votos. Eu acho que se ele fosse ainda mais, tivesse com aquele vigor todo... Daria mais. Na cabeça dele ele tem esse vigor, mas se você disser a ele que ele vai viver 200 anos. Mas eu acho que ele ia para poderia chegar, passar dos 150, 200 mil votos aí. Agora, durante o processo político eleitoral 2022,
A gente, inclusive, publicou aqui no Bahia Notícias um momento em que estava Mário Negromonte Júnior numa campanha, salvo me engano, num ato em Piauí com o 13. O Mário Negromonte Júnior, naquele momento, estava fazendo campanha para Lula ou para Jerônimo? Não, aquele 13 que colocaram lá no... Eu estava numa caminhada, né? Bem grande, gigante, né? E a gente ali com todo mundo, não sei o quê, um arrastão, como é que era? Não sei se é arrastão, alguma coisa assim. Puxada, ela chamava de a prefeita. Ligava o som e... E saía todo mundo, né? Quilômetros e quilômetros andando, fazendo essa puxada da minha querida prefeita, que é como se fosse uma segunda mãe para mim, Dona Maria. Manda um beijo se ela tiver... E existia lá um candidato também que era ligado a Neto. Aí fazendo essa... Dizendo que eu não era o candidato da prefeita, porque não estava aliado aos outros candidatos dela, né? E Niltinho também, que era deputado estadual, dizia também isso, né? Tentar pegar o voto. Ele também era candidato a deputado federal, enfim. E no meio do caminho colocaram, eu nem vi isso. Depois tiraram, enfim. Colocaram o 13. Na verdade, assim, eu declarei lá em Paulo Afonso, no primeiro turno, no lançamento da minha candidatura lá em Paulo Afonso, declarei que ia ficar com Lula. Por razões óbvias, meu pai foi ministro de Dilma e eu não podia ficar fora dessa realidade. A gente passou 15 anos ali no governo, né? Eu fui primeiro, trabalhei no governo, junto com o João Leão, na Secretaria de Infraestrutura, depois fui candidato a deputado estadual. Então, e meu pai tinha muita relação lá em Brasília com Dilma e tal. E eu tomei uma decisão, ouvi meus prefeitos também, não foi uma coisa de ficar com Lula. E ali foi a primeira vez que foi gravado. Em Paulo Afonso não teve tanta repercussão assim, não sei, na região teve. Mas lá teve mais função disso tudo que estava acontecendo. Né? É porque se falava nos bastidores que Mário Júnior, na verdade, integrava a ala do PP que não apoiava a Semineto, que apoiava Jerônimo Rodrigues. Por isso teve essa repercussão toda. Mas veja, eu cumpri com o partido, eu cumpri com o meu compromisso com o partido, fui até o final na campanha, e é lógico que tiveram prefeitos meus que ficaram com o governo, inclusive tiveram audiências com o Rui, com o Jerônimo, e todos eles afirmaram, estou com o senhor, mas estou com o Mário. Engraçado que nenhum deles pediu para... Não, tudo bem e tal. Enfim, existiu respeito, não houve perseguição comigo. Acho que sempre tive uma boa relação com todos. Não fiz campanha atingindo a honra de ninguém. E eu acho que, mesmo numa guerra, vamos dizer assim, né? A política, a eleição... Tem limite, né? Na guerra você tem que ter ética, né? Tem que ter o respeito, tem que ter o carinho, né? Às vezes tem. Eu tenho amigos que militam em outro campo político, mas eu sempre tive respeito. Eu não vou estar xingando em palanque, não sei o que e tal. Essa política eu quero fazer. Quando o senhor faz essa intervenção para, de alguma forma, mostrar que estava com o partido, com o PP, mas os bastidores indicam que uma parte do PP não estava integral com o posicionamento do partido, o posicionamento institucional da campanha de Assemineto, da campanha do próprio Cacá Leão para o Senado. E aí, como é que o senhor tenta, de alguma forma, contornar esse episódio? Porque, quer queira, quer não, ficou o argumento de que o PP não entrou de vez na campanha de Assemineto, que não entrou de vez na campanha do próprio Cacá, que era do partido. A gente ouviu isso com uma certa frequência na própria imprensa. Como, de alguma forma, contornar esse episódio que pode trazer algum tipo de ruído na própria relação que você deixa bem claro. Eu tenho uma boa relação com todo mundo, seja do grupo do político do governo, seja com a da oposição. Olha, eu acho que no meio da campanha, eu falei isso em outra entrevista, quando você tem muito tempo junto com um grupo político e você vai
assim, muito próximo da campanha, vai para um outro projeto, você tem esse problema de identidade mesmo. Você fica meio... uma crise ali de identidade. É muito difícil. Porque você tem prefeitos se mantendo na base. E deputados saindo para ir para outro projeto político. Então você fica... Aí você vai para uma campanha lá, o prefeito está pedindo voto para outro. Você não pode falar. Então é um negócio que não é fácil, não. É se equilibrar na corda bamba ali, né? Não é fácil. Então, É uma corda bamba ou é uma fio de navalha? rapaz, pode ser os dois. Viu? Se não tiver jogo de cintura, pode ser os dois. Porque a eleição da vida, ali está a sua vida, o projeto político. Você vê, eu falei da história. A história é um legado da família de muitos anos, de mais de 50, 60 anos aí. Na vida pública, ajudando as pessoas, enfim. E tudo isso pesa numa decisão. Tudo isso pesa na eleição. Então, não foi fácil, foi doloroso. Tenho falado isso e é verdade. Alguns amigos deputados perderam apoiamentos porque eles achavam que não deveria acompanhar, ou que não concordou, algumas pessoas e tal, de prefeitos e tal. Eu consegui manter minha base completa, 100% da minha base, fruto do trabalho que a gente fez e que a gente continua fazendo, né? De compromisso, de palavra, de entrega absoluta, né? Inteiro, né? Eu sou deputado inteiro, eu não sou meio. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. E não sou só eu, não. Muitos dos nossos deputados são assim também. Na verdade, eu admiro todos os deputados nossos. Cajado é um deputado muito trabalhador, competente. Da mesma forma, Cacá Leão e agora João Leão. Não preciso falar da história de João Leão. João Leão é uma história gigantesca aqui na Bahia, né, de trabalho, de serviço prestado. Da mesma forma, a família Carleto, agora Neto Carleto, continua no partido, né? Da família Carleto. Ele continua porque não pode mudar ou ele continua porque ele quer continuar? Deu uma sinalização? Olha, isso é uma coisa muito importante, eu vou falar, talvez, está gravado a primeira vez. Ele fez um compromisso com Ciro Nogueira, Arthur Lira, e com Lida Fufuca, e conosco também, da Bahia, né, na presença de Leão, de Jabes Ribeiro, de Cacá Leão, na minha presença, dizendo que ia continuar no partido e ser candidato pelo partido. Então... É um indicativo. Ele é candidato a prefeito? Não. Em 2024? De reeleição para deputado. 2026. Ele não falou que seria candidato a prefeito, não. Ele falou que continuaria no partido, seguiria as posições na Câmara Federal do partido, ou seja, votando conforme a indicação da liderança, e que seria candidato pelo partido em 2026, pelo PP, pelos progressistas. Esse foi o compromisso que ele fez. Quando a gente fala sobre partido progressistas, a gente está falando sobre o partido, talvez, da pessoa mais poderosa da República hoje, que é o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. E o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro, ele faz forte oposição ao governo federal, ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E Mário Negromonte Júnior apoiou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e tem um bom trânsito junto ao governo federal. Como equilibrar esse posicionamento, já que o senhor preside estadualmente um estado em que o PT tem uma grande influência, é governado pelo PT, que deu uma votação expressiva a Lula, e lá em Brasília o Arthur Lira ele segue uma tendência antigoverno, digamos assim, muito mais pró-legislativo do que executivo, e o Ciro Nogueira é oposição declarada. Como é esse equilíbrio? Esse equilíbrio que Arthur tem que ter com o Ciro, né? Porque Arthur tem que ter... Arthur tem uma posição muito clara de ajudar a governabilidade. Ele tem isso com ele. Ele tem essa postura dele. Ele não é um cara de... Lógico que eu não vou... Lá nas Alagoas é diferente. Ele tem a posição dele, ele faz a posição dele. Aliás... Tem sido vitorioso lá, né? A briga é boa e a República das Alagoas tem definido o futuro da República Federativa do Brasil. Mas, assim, ele tem sido vitorioso na campanha dele, mas aí o governo eles não ainda não conseguiram. Não conseguiram. Mas ganharam
Capital, né? Acho que Sim. a Capital eles estão juntos lá com o JHC. Mas eu vejo muito o Arthur hoje. Por exemplo, o Arthur pediu para a gente fazer... Ele sabe que eu tenho essa relação. Ó, Mário, ajuda a gente aí nessa votação da MP 1154, se eu não me engano, da reorganização do governo. Né? E eu, na reunião, né, até postei isso, estava lá com o Fufuca. O Fufuca fez esse apelo lá também, o líder Fufuca, André Fufuca. E na minha fala eu disse, olha... Fufuca é Maranhão? Maranhão, que é ligado a Flávio Dino lá. Ele é ligado a Flávio Dino lá. Né? Certamente ele tem essa... mas ele é muito próximo de Ciro, então também está aí... Dividido, coração partido. Também está aí, você vê como é. Não sou só eu que está nessa história, não. Eu posso colocar outros agentes políticos aqui, outras figuras do partido que também estão vivendo esse momento. E ele é presidente lá também, né, do partido lá no Maranhão. Mas, na minha fala eu disse, olha... Vocês que não defendem o governo, vocês estão aqui porque vocês ganharam. Vocês têm o direito, por exemplo, de repente, não sei se vocês foram prefeitos e tal, mas quem ganha não tem o direito de indicar o seu governo, de fazer o seu governo. Acho que é o mínimo. Você pode não concordar com a indicação A, B, C, mas você tem que respeitar isso. É democracia. Então, assim, você não está votando aqui nessa medida provisória contra ou a favor do governo, não. Você está votando no Brasil, pô. Aqui a gente tem que ter também posições estadistas aqui, pô. Não dá pra gente ficar também achando que vai ser esquerda-direita o tempo inteiro aqui. Vai ser Bolsonaro, não sei o que, o tempo inteiro aqui. Não Alguém vai tem que ser. ceder, né? Não vai ser o tempo inteiro aqui. Vai ser Brasil também, às vezes. E aí, até tivemos um número razoável lá de votos. Né? Mas um apelo de Arthur, um apelo do líder, eu também trabalhei em cima disso. Mas, assim, existe um problema de interlocução, não dá para não falar isso, né? Existe um problema, o governo precisa trabalhar isso urgentemente, está mais próximo do Congresso, mudou-se muito. O Lula do primeiro, do segundo para agora o terceiro, mudou o Congresso. O Congresso hoje tem mais uma independência. É um Congresso muito mais forte do que nos 2 primeiros mandatos de Lula. É um Congresso com uma mudança estrutural muito profunda pós-Dilma. Isso aí a gente precisa fazer uma demarcação temporal, que é aquele momento que inclusive você vivenciou, que é o Eduardo Cunha e o processo de impeachment de Dilma. Aí tem o Michel Temer, que começa a dar poder ao Congresso Nacional, e aí Bolsonaro ele faz com que a Câmara dos Deputados seja extremamente poderosa nesse processo. De alguma forma, isso não acaba desequilibrando os poderes, que a gente parte do pressuposto que há um equilíbrio entre os 3 poderes da República. O Bolsonaro reclamava dos excessos do judiciário, quando, na verdade, o judiciário acabava freando os excessos que o legislativo e o executivo estavam cometendo. Esse sistema de freios e contrapesos que é previsto na nossa própria Constituição, ele não está um pouco desequilibrado e, por isso, gera essa tensão o tempo inteiro? Excelente análise, Fernando. Parabéns. Eu acho que é bem isso mesmo. Nós temos que encontrar um equilíbrio de tudo. Do STF, que a gente tem o máximo respeito, é a última esperança na sociedade. Quando o Executivo e o Legislativo não interfere em favor da sociedade, quem tem que fazer isso é o STF. Mas é que tá. Tem que ter esse equilíbrio, tá, entre todos. Eu não vejo como negativo o crescimento do parlamento, né, ou até uma independência. Você vê, eu poderia muito bem também estar independente. Dizer, eu sou independente. Não, eu faço parte da base de Lula. Muito embora eu não fui lá para pedir nada. Então, tem também essa mudança da política. Tem alguns que querem dialogar em projetos, tem aqueles que querem o cargo, tem aqueles que querem mais emenda. Né? Todos eles são legítimos. Os mais variados pleitos. Sabores ali. Né? Tem todo tipo de interesse, né? Então, mas em tese, eu acho que precisa ter um diálogo maior com o Congresso. Tá?
os prefeitos estão vivendo um momento de muita dificuldade, tá? Com todos os programas ou aumentos, enfim, tudo que foi colocado agora, um pacote grande de coisas de aumento, de diminuição de receita e tudo. Então, eles vão bater primeiro na porta de quem? Dos deputados federais, que tem emenda e tal. Então, atraso de emendas, prefeitos sem recurso, tudo isso gera uma instabilidade. Às vezes não é nem o deputado que está ali querendo colocar a faca no pescoço, não. Às vezes é a base. E o telefone liga, toca, né? Nessa hora. Toca. E quando dói neles, dói na gente também. Você vê os prefeitos indo muito mais a Brasília agora juntos, muito mais fortes e unidos, né, como nós somos. Quando a gente pensa no interesse que é de todos, como é o caso desse, de fortalecer, de pagamento de emenda, de celeridade para isso, que basicamente é isso. Basicamente é isso que está ali, o tema maior é esse aí. A gente lida com uma articulação política do governo que, segundo os interlocutores do Congresso, bate cabeças. O ex-governador da Bahia, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou que Brasília vive uma ilha da fantasia. Isso gerou uma grande repercussão. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, se pronunciou. Deputados também já passaram a criticar a forma como o Rui Costa tem lidado com o parlamento. O senhor foi deputado estadual aqui, à época que Rui era ministro, era secretário-chefe da Casa Civil, e depois manteve uma boa relação com Rui Costa, governador, o senhor deputado federal. Há um quê de responsabilidade de Rui Costa e do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, nessa tensão com o parlamento? Olha, primeiro, quando o Rui era governador aqui, ele sempre prestigiou. Sempre me ajudou, pagou todas as minhas emendas aqui que vinha colocar no Estado, ou com os compromissos comigo. Sempre. Não me perseguiu, por exemplo, na política. Então, eu digo que guardo isso no meu coração. Tá? E ele em Brasília, na verdade, Casa Civil nunca foi de articulação. Mas o Ciro Nogueira na Casa Civil era o grande responsável pela articulação de Bolsonaro. Ele é porque presidente do partido, né, é diferente. Ele tem um trânsito um peso maior. Um peso maior. Ele como presidente ligava o partido, vamos lá, ou então ele tinha vários partidos que estavam juntos ali, de repente União Brasil, o Republicano, estavam em parceria ali para caminhar junto em votações e tal. E Ciro tinha amizade, influência ali, talvez, mas ele menos. Eu acho que era mais Arthur. Arthur sempre teve mais essa força ali ou essa interlocução conosco. Aí continua tendo, presidente da casa e tal. Ciro, uma coisa ou outra, que seja um interesse maior, enfim. Mas o fato é que Casa Civil nunca foi. Tudo bem que tem ali. É quem assina, civil, né? Passa pela Casa Civil, é questão de nomeação. Mas quem tem que fazer, a Casa Civil, é importante falar o seguinte: a Casa Civil, ele manda fazer. O ministro da pasta é que faz. Será que o problema não está por ali? Não sei. Não, quem tem que responder essa pergunta não somos nós, não, é o senhor. Eu acho que pode estar por aí também. Eu acho que pode também estar por aí. Eu não sei, eu não estou falando aqui fazendo uma conjectura, porque eu não sei como é que está, eu não perguntei como é que está essa articulação, estou aqui fazendo uma suposição, né? Mas, na verdade, quem tem que fazer essa interlocução é Padilha. O direito, ele foi colocado lá para fazer isso, né? É um cenário que ele é deputado, ele foi deputado, ele sabe como é que está lá. Dizem que Rui tem uma dificuldade em fazer política. Ele é um pouco mais engessado, um pouco mais duro, não é tão maleável como os políticos estão acostumados também a dialogar, em ter uma aproximação. De fato, é essa a definição de Rui Costa político? Eu acho que talvez a imagem que estão criando dele. Eu volto a dizer, comigo, né, ele é sisudo, ele assim, né, ele às vezes faz cara de poucos amigos assim, mas ele é cumpridor, né, comigo sempre foi cumpridor. Eu não sei, como volto a dizer, eu não sei como é que está essa questão da relação, né,
política, assim. Eu vi Lula chegar aqui no Ceará, em outros lugares, falar que ele é o cara que não deixa manda ele errar. no governo. Primeiro-ministro. Gerentão, eu acho que ele usou, né? Ele não A deixa Dilma ele de errar. saias. Pois é, não deixa ele errar. Que antes dele assinar, passa por ele, para ele ler e tudo dizer, mastigado, ó, isso, assine. Né? Então, quem falou isso foi Lula, não fui eu. Se o papel dele é esse, não é de articulação política. Lula poderia ter dito ali, não, você tem que fazer articulação política, não sei o quê, é ele que faz tudo, não sei o quê. Se você faz gestão, você faz gestão. Né? Política é outra. Então, mas eu acho o seguinte, eu acho que ele tem tempo, né? Para desmistificar a imagem que está sendo criada nisso, disso, aquilo outro. Tem passado pela crise dos 6 meses agora, né? Aquele momento mais de acirramento. Acha que passa bem por esse momento? Muitos petardos. Não sei, mas ele tem 8 anos de mandato de governador da Bahia e foi um excelente governador. Ninguém pode dizer o contrário. Fez o sucessor e hoje é ministro da Casa Civil, o gerentão de Lula, o braço direito de Lula. Então, assim, a história dele credencia ele para ele poder superar polêmicas e qualquer situação de pressão. Né? E ele é muito competente. Tem essa prova aí, vai ser colocada à prova a competência dele e a história dele. Mas lá em Brasília é bom, o diálogo é muito importante. Paciência, tranquilidade, diálogo ali em Brasília. E é uma ilha da fantasia? Não, não é ilha da fantasia. Não. Ali, ó, eu adoro Brasília. Brasília, ela é linda pela formação, ela foi criada ali. E eu adoro chegar em Brasília e trabalhar em Brasília. Tenho grandes amigos ali que foram para lá. Ali é a cidade onde está concentrado o poder. Está tudo ali. O dinheiro está em São Paulo e o poder em Brasília. Ali é onde as grandes decisões que vão mudar a vida das pessoas são tomadas. Então, eu tenho o máximo respeito por Brasília, Brasília é uma cidade ali. O Ibanez, que hoje é governador lá, Brasília é uma cidade até diferente. Ele é governador e toma conta de cidades satélites. Assim, não tem prefeito. Então é uma cidade atípica, assim, né? É uma coisa bem fora do padrão, curva, assim, do quadrado dos outros estados, né? Mas o máximo respeito ao povo e à Brasília. Mas é isso que eu digo. Quando você pega uma frase, pega uma coisa, e isso gera uma polêmica. Aqui na Bahia, ela é uma polêmica. Toma uma proporção maior. Tem uma proporção. Em Brasília você tem e você pode falar, às vezes, não é a primeira vez que o próprio Rui Costa dá uns sinais nesse sentido. Não, mas eu não estou falando nem de Rui, mas é difícil você não falar, você fale uma coisa e não tem uma grande repercussão, que dê uma polêmica. Só vai dar uma pessoa que está sentada num posto, está no front, num posto importante. Quando você não tem expressão nem nada, não tem polêmica, não tem nada. Né? Mas é ter sabedoria e tranquilidade nessa hora para poder lidar bem com essas situações de polêmica. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, Mário Júnior, para 2016. A votação do impeachment de Dilma Rousseff, os progressistas tinham uma tensão, vota como, vota a favor, vota contra. O partido deu indicações que era para votar a favor. Os deputados daqui da Bahia eram contra o processo. Cacá e Negromonte Júnior seguiram um voto que era um voto neutro, digamos assim, nesse processo. Dá para comparar aquele momento de tensão entre o que você viveu entre uma decisão e outra e o momento que você vive hoje com o PP? Não. Ou é completamente diferente? Não. Ali o impeachment foi o pior momento da minha vida. Ali a gente não dormia, era um negócio assim. Rapaz, e olha, foi a pior coisa que existiu no Brasil. É uma quebra, uma ruptura assim, violenta.
em tudo, no sistema econômico, social, tudo. Você muda tudo, né? Na verdade, o que aconteceu ali foi eu e o Kaká votamos com o Dilma. É porque a abstenção, pouca gente sabe, mas eu sabia que ia ter que explicar. Explicar é ruim. Tudo que você tiver que explicar na política, na vida. É melhor ir lá e votar. É melhor lá você... E fica essa lição. E um erro, eu acho que foi um erro que eu cometi. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Falei isso já em alguns lugares, principalmente na minha base eleitoral. Mas eu tive que fazer porque o partido falou, olha, nós vamos ficar a favor do impeachment. E vocês contra. Porque o voto abstenção é o voto contra. Porque quem tem que entregar o voto é quem vota... A favor. A favor. Tem que ter o maior número de votos para ter o impeachment. Então, quem vota pela abstenção, vota não. Você não entrega o voto, né? Só que muita gente usou isso contra mim na minha eleição, né? Isso repercutiu na minha votação. Se eu saio de 170 para 103, obviamente que repercutiu. O próprio PT usou isso contra você em 2018. Apesar de Wagner, diga-se de passagem, Wagner fez um vídeo para mim, gravou, fez card, né, apoiando a gente e tal, porque ele participou. Foi uma coisa que foi conversada com Wagner e com Rui. Quem deu ideia disso foi o Rui Costa. Rapaz, se você não puder, vote a abstenção, alguma coisa, né, porque vocês também não podem perder o partido, né, e você não vai estar votando sim e tal. Não sei, não lembro se foi Rui, se foi Wagner, mas eu acho que foi Rui. Mas para a sociedade foi um desastre. E aquilo ali, eu jamais vou ficar em cima do muro. Jamais, eu não vou por nada mais. Por partido, por nada. Não quero uma coisa que... Não é no meu perfil, nunca fui. Você imagina um cara sertanejo lá, cara de palavra, que vem de meu avô e meu pai, e não fazer uma coisa. Então eu não quero, é uma coisa que eu não vou fazer mais. Estou decidido. Foi uma coisa que eu decidi. Agora, foi um momento terrível. Eu acho que eu nunca me vi tão pressionado, tão estável. Que eu tento sempre manter o equilíbrio em todos os aspectos. E ali foi um momento muito difícil, tanto para mim como para o Kaká. Contra todos, né? O Ronaldo, por exemplo, ficou contra o partido. E foi penalizado. A verdade é essa. E Roberto Brito também. Foram penalizados e tal. Mas, enfim, são histórias como essa que fizeram eu chegar onde eu cheguei. Tomei decisões difíceis, tive que fazer trabalho ali com o partido e com governos que a gente defendia na época aqui, o governo do PT, a conversa, o diálogo. Eu sempre demonstrei ser essa pessoa do diálogo e conversar com todos ali, tentar tentar o meio termo para poder não desagradar a todos. Às vezes não é a melhor decisão, mas meu histórico mostra isso. Você falou também da relação com o PT aqui no estado, falou da proximidade que tem com o Rui Costa, com o Jacques Wagner. Jacques é um dos melhores amigos que você pode ter na política? Eu gosto dele. Ele é um cara muito habilidoso, um político muito... Vem da escola de Lula, aprendeu com ele, ou aprenderam juntos, não sei. Eu gosto. Ele é uma referência mesmo. A gente brinca que Jacques Wagner é o Lula 2.0. Ele é... Eu lembro de uma história de um deputado estadual, só para dar uma descontraída aqui. Um deputado. Eu era deputado estadual, né? Vice-líder de Wagner. Aí ele... Hoje, estou marcado com Wagner. Hoje eu vou falar tudo para ele. Agora eu vou falar mesmo. Eu falei, tá bom. Você é valente mesmo, vamos lá. Aí ele volta para o plenário, a gente no plenário, tinha os outros deputados. Aí ele, voltou. Tá caladinho, já foi ali pro lado direito ali, já tá se esquivando da gente. Vamos ver. Aí já eu chego nele. Eu fui lá, e aí, meu irmão, como é que foi esse negócio? Ele, não, rapaz, eu conversando e tal. Quando eu vi, já tava fora da sala. Aí eu falei... Então, assim, ele é realmente... Ele é encantador, ele sabe, né? Ele sabe tratar, né? Às vezes não tem nada para dar, mas dá o carinho. Uma conversa amiga. Sabe dizer não com um sorriso, como diz Alto Alencar? Sabe dizer não com um sorriso e abraçando e você também saindo feliz. Você sai feliz e satisfeito, como se nada tivesse acontecido. Esse é o Jacques Wagner. Rui não, Rui já é mais... não posso, não sei o que, duro. Ele é mais durão. Né? Mas às vezes até... às vezes você precisa às vezes de um choque assim para entender, não vamos por aí, vamos para outro lugar.
Mas, assim, cada um com seu estilo. Jerônimo, eu acho que Jerônimo vai ter oportunidade de ser um pouquinho dos dois. Um meio termo ali. O próprio Éden Valadares falou isso aqui do Projeto Prisma. Ele disse que Jerônimo tem a oportunidade de ter o que é melhor de Wagner e o melhor de Rui. Eu acho que eu conheço Jerônimo, né? Pô, Jerônimo foi coordenador na primeira campanha de Rui, secretário depois e tal. Ele é um cara muito educado, solícito, um cara muito bom de atendimento, de resolução também, né? E eu acho que ele tem um desafio grande, mas bom, ele tem todas as ferramentas para superar os dois. Tem todas as ferramentas. O PP/progressistas, a gente fala PP e fala progressistas, fica sempre na dúvida qual é o nome mais adequado. Vai participar do Conselho Político de Jerônimo Rodrigues? Na verdade, o PP já está participando, né, com o líder Niltinho, né? Já está lá participando. Mas os presidentes de partido também participam desse debate, porque 2024 já está batendo na porta. Não vai pedir uma senhazinha lá para frequentar o conselho também? Não, acho que, veja, o grande foco meu agora e nosso, da executiva, é organizar o partido para as eleições. Né? De 24. Em 24. Mas sempre pensando para 2026. E 26. Sempre. A gente não reuniu ainda, não teve tempo ainda de reunir, muito rápido aqui. A gente vai chamar a executiva agora para definir critérios sobre isso, criar campanhas e tal. Falei aqui da filiação, combate ao racismo, e outras, jovem empreendedor, mulher empreendedora, enfim, e outros temas que nós temos aqui. Eu primeiro tenho uma difícil tarefa, como você já falou, dentro do partido. Estou olhando para dentro do partido que, se tivesse 100%, e eu não tenho problema nenhum de falar que a gente precisa ampliar ainda nessa relação do partido, aí seria um caminho de você pensar em outras coisas. Mas eu estou cheio de trabalho para fazer dentro do partido. Os deputados estaduais, que é o nosso braço forte dentro da Assembleia, tomaram a decisão, eu respeito a decisão deles, né? Então, eu não sei nem, vou ser muito sincero, não sei nem se o governo tem esse interesse de fazer composições agora. Eu não vejo isso agora. Pode ser que isso aconteça logo adiante, né? Mas eu estou muito focado nisso. O futuro do partido, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que primeiro focar no nosso trabalho, fazer o nosso dever de casa, para aí, a partir daí, a gente ver como é que vai funcionar. Obviamente que, poxa, tem prefeitos que o governador está lá, que está apoiando. Certamente eu vou ter que conversar com partidos, para chegar a um entendimento de parceria e saber conduzir isso da melhor forma possível. Peço a Deus que sempre encaminhe aqui, me ilumine, abençoe meus caminhos aqui e os nossos caminhos, para a gente poder fazer, com esse cenário, fazer o partido crescer. E Salvador? Da mesma forma. Salvador, na minha opinião e da executiva, é igual aos outros municípios. Eu não quero também adiantar, por mais que a gente tenha um pensamento pessoal meu, tanto relacionado ao governo, como a Salvador e outros municípios, não é só Salvador, é Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas. Apesar que Lauro de Freitas... Já tem nome. Estão dizendo que já tem nome. Já tem nome do PP lá em Lauro. Vai ter. Quem é o nome? Será? Leão? João Leão? Não sei, se ele quiser. Tá confirmado lá. Não tem confirmação ainda não. Mas ele é um grande nome. Ele foi um grande prefeito. Realizou muito. Ele gosta do executivo. Mas não. Lá está decidido que Leão vai decidir. E aqui quem decide é Cacá, Leão? Aqui, Cacá tem tá mais próximo aqui, né? Tem um peso muito grande. Muito embora a gente combinou que vamos decidir. Eu não quero antecipar nada, porque vai parecer que eu não prestigiei os outros deputados. E a gente quer fazer isso como acordo. Porque Cacá é o grande nome aqui em Salvador hoje do PP, do ponto de vista eleitoral também. Apesar de não ter sido eleito senador, o voto de João Leão é um pouco o voto de Cacá aqui na capital. Não, eles dois já vêm fazendo. O Leão foi secretário de João Henrique. João Henrique.
Fiz um grande trabalho lá, na época. Né? João Henrique veio partir naquela... Foi quem salvou o João Henrique, foi o PP daquela época. Pois é, e historicamente, você vê, historicamente a gente nunca ficou nem com o PT e nem com o Neto. Você já pegou esse histórico? Puxa aí. Verdade. Os últimos aqui, você vê, ó, a última eleição. Joca Soares, que é o presidente atual, foi vice do PCdoB, de Olívia Santana. Depois, a penúltima eleição foi Cláudio Silva. Eu lembrava do Cláudio, eu estava tentando lembrar o sobrenome aqui. Cláudio Silva foi candidato. Né? E os outros foram posições que nós tomamos que não foi em um campo nem no outro, assim, meio que independente, assim, né? Mas eu falei que ia ser assim e eu quero ir até o final, assim, eu não vou anunciar, Mário Negromonte não vai anunciar que vai para aí, não. Acho que é executivo, até porque eu quero dividir A responsabilidade, né? Responsabilidade com todos. Só o ônus, não, tem que ter o bônus também. Né? Pois é, né? Então eu quero dividir. Não, Salvador vai ser assim, mas foi a executiva que definiu. Feira de Santana vai ser assim, a executiva definiu. E por aí vai. Terminamos a parte mais dura? Vamos lá. Vamos para a parte mais leve, né? Mário Júnior, como é o almoço de família? Sua esposa é procuradora do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios. Sua mãe era prefeita, seu pai conselheiro do TCM. Como é que funciona o almoço de família no domingo com tantas figuras nesse sentido que de alguma forma tem interesses distintos em um dado momento? Não, na verdade a gente tem que separar bem isso, né? Primeiro a maturidade, né? A gente tem ali a maturidade. Pode debater alguma coisa política na mesa, pode falar alguma coisa, assim, talvez alguma coisa mais... Leve. Ou mais polêmica também, às vezes, enfim. Mas a gente sabe que... Primeiro tem o respeito à família, né? Mas a gente leva... Tranquilo? Muito tranquilo, muito. Eu acho que a gente comunga de pensamentos, pode divergir um ou outro, né? E é natural. Ali tem minha esposa... A esposa dele é Camila Vasquez, que é procuradora do Ministério Público de Contas, né? Ela é advogada, né? Antes de jogar tributarista, agora procuradora do Ministério Público. Tem a posição dela, não tem como um advogado não ter sua posição sobre determinados temas. Meu pai, como conselheiro, ex-político, mas conselheiro também, tem as posições dele e ele tem de se manter sempre... Meu pai hoje tem de se manter sempre neutro. Ele é o julgador, né? Ele neutro ali, fica ouvindo, ouve mais do que fala. Camila também ouve mais do que fala, ela não entra muito nessa seara política. E já minha mãe, eu acho que minha mãe já debateu um pouco mais, já imprimiu mais uma decisão, uma posição. Mas pouco se fala ali de política pra gente. Por incrível que pareça, pouco se fala de política. Quando a gente senta todo mundo, a gente está ali para brincar, amenidades, fala de outras coisas ali. Pouco se fala. Eu falo mais hoje eu estou falando mais com minha mãe, que ela é pré-candidata a prefeita, acredito. Com 72 anos, com uma vontade grande ali e o povo parece que quer ela de novo. Né? Ela foi prefeita já duas vezes. 2 vezes, né? Seu pai chegou a ser prefeito, não, né? Não foi prefeito. Eu acho que ele não teve essa... Bom, quem sabe, quando ele sair, se ele quiser... Otto Alencar já foi TCM e voltou a ser político, né? Nunca nada é descartável nessa situação. Mas eu acho que não. Meu pai já está mais no clima de curtir mais a família, ficar mais ali vendo os netos. Eu briguei com o Nelson Pellegrino quando ele foi indicado para o TCM, que era a aposentadoria dos sonhos do político, ser conselheiro do Tribunal de Contas. Seu pai segue essa lógica? Não, eu acho que nem todos os tribunais. Tem gente que reclama um pouco do TCE, que fica muito parado ali, mas tem uma responsabilidade enorme, né? Julgar o Estado. Mas, não sei, ele fica um pouco... TCM ali, você vê os amigos ali, você fica... Eu fico pensando assim, poxa, se eu for para lá... Eu, por exemplo, agora, com 40 e poucos anos, eu acho que eu não vou me realizar lá, não. Não seria uma aposentadoria que eu queria, não. Não por agora, né? Não por agora. Você tem interesse no Executivo?
em ser candidato ao executivo em algum momento? E qual seria o sonho político de Pronto, eu ia Mário falar isso. Nego Monte Júnior? Eu ia falar isso O aí. teto, onde é que ele gostaria de chegar? Não, o meu sonho sempre foi ser deputado federal. Sempre. Eu realizei esse sonho aos 34 anos. Eu não tenho um sonho assim de riqueza econômica, essa coisa econômica, de patrimônio, ou seja, eu não tenho essa. Eu queria chegar onde meu tio não conseguiu chegar, por força do acidente, que ele era o grande líder, um intelectual, talvez o melhor do que nós tínhamos, né? E ele não conseguiu. Eu queria fazer isso, né? E pelos meus avós, por toda a história da gente, e também chegar onde meu pai chegou, que ele foi um grande deputado federal. Então eu queria muito isso, lutei e trabalhei para isso acontecer. É por isso que eu digo que é leve para mim agora, muito leve, tudo que eu não tenho obsessão de nada. Se for da vontade, como eu falei, eu entreguei verdadeiramente na mão de Deus, principalmente nas dificuldades, né? Agradecer as coisas boas, mas nas dificuldades ele me guiar. E se vier a acontecer de ser candidato futuramente no executivo, eu espero estar pronto, eu tenho trabalhado dia a dia para estar pronto para poder desempenhar o melhor meu. Glória ao Paulo Afonso. Não, acho que É uma disputa boa. É uma disputa boa. Seria para mim uma honra muito grande. O pessoal fala muito Paulo Afonso, porque eu nasci lá e tal, da minha terra, ou da terra de minha mãe, de meus avós. Se um dia for da vontade de Deus e o caminho da política for para isso, para mim vai ser uma honra imensa. Você não tem noção. Eu tenho um amor, uma paixão. Eu estava lá agora e vou voltar. Você vê, eu estava lá agora esse final de semana, eu vou voltar esse final de semana de novo nas festividades do Santo Antônio. Por sinal, vocês estão convidados aí, uma festa muito boa lá em Glória. A trezena de Glória e Santo Antônio. Meu primo Davi Cavalcante está fazendo uma festa linda, maravilhosa. E tanto o Projeto Prisma como o Bahia Notícias está todo convidado aqui para ir para lá. Vai ser nosso convidado especial. Mas eu tenho uma missão agora grande, né, de ser presidente do partido. Eu acho que isso vai me consumir bastante esses tempos, pelo menos esses 3 anos, né? E aí isso me coloca aqui mais para Brasília e Salvador. Como os seus hobbies? Como são os seus hobbies quando você não está exercendo a função de político, Mário Júnior? Futebol, corrida, estar com os amigos, com a família. Aliás, primeiro com a família, com os amigos, e preferência poder estar todo mundo junto. Mas futebol é jogando ou é torcendo? Jogando e... Mas joga com a 4, com a 8, com a 10... Com a 11, sempre. Olha! Sempre com a 11. Essa tava sempre pronto. com a 11, atacante, fazendo gol, fazendo o time vencer, puxando para frente, né? Com a camisa do Bahia e a do Palmeiras. Olha só. Bahia e Palmeiras. Ele é palmeirense, Maurício é palmeirense. Ô, Maurício, você sabe escolher. Tem mau gosto, tem mau gosto. Não, eu gosto de correr, eu gosto de fazer bike, eu gosto muito de esporte, né? Se você entrar na minha rede social, você vai ver muito isso aqui. Eu sou, desde pequeno, vamos dizer assim, sou meio atleta aí, metido atleta, né? E eu adoro, eu faço... Tem uma turma que me segue, que adora, fica vendo, pô, você me inspirou e tal. Eu acho, pô, que bacana que eu inspiro você em alguma coisa, além da política. Mas eu acho que é o caminho, tem que cuidar da saúde mesmo, me alimentar bem. Eu falo muito de Deus aqui, mas eu também faço quaresma, eu passo quase 60 dias sem comer carne vermelha, sem beber, enfim, e outras coisas também. Eu não fiz a pergunta do começo, olha só. A gente sempre pergunta no começo o que a pessoa gosta de beber quando está relaxando, porque o Projeto Prisma vai ao ar durante a semana, então ninguém está bebendo, aqui é água, tá, gente? Como sempre eu faço questão de frisar, mas o que você gosta de beber quando quer relaxar? Mas além de água e café, que a gente faz isso todo dia e toda hora, eu gosto muito de água e café. Mas até mesmo porque a água é super importante para quem faz esporte, né? Mas eu sou igual a qualquer outro jovem que gosta de sair, de curtir, de beber com os amigos, né? Eu gosto de tudo. E
Cerveja, menos, mas cerveja, uísque, menos hoje, mas também um pouquinho. Um vinhozinho que eu acho que é mais o meu A gente vai paladar. ficando velho e aí parece que vai ficando uma unanimidade. Quase todo mundo que chega aqui vai falando vinho. Mas eu gosto de uma cachaçinha também. Quem reclamou, inclusive, que a gente não tinha cachaça aqui foi Coronel. Ele disse que gosta, queria cachaça aqui. Ele gosta. Diego também gosta. Diego também gosta. É um bom parceiro aí, Diegão. É um grande amigo também. E bom parceiro também de copo. Gosta de filmes, séries? Gosto. Hoje tenho menos tempo para isso. Mas gosto de pegar uma sériezinha Netflix, aquela coisa toda. Qual a última que lembra de ter assistido? Tá vendo que eu tô ruim? Não lembro, mas acho que talvez eu tava reprisando alguma coisa. Vikings, alguma coisa assim. A nova Valhalla, alguma coisa assim. Eu tento sair um pouco. Eu não gosto de pegar séries muito complexas, porque, pô, já Caso tem... de crime, tudo Não, até vejo, mas assim, às vezes tem algumas séries que requer você... Eu tô escolhendo aquelas que você vai desopilar. Ontem eu tava assistindo o Succession, aí eu assisti 2 episódios na sequência. No terceiro eu disse, vamos parar, porque tá difícil lidar com isso. Eu já lido com político o dia inteiro. É isso aí. Às vezes você quer sair um pouco mais, vai pra comédia, você vai pra uma coisa mais de guerra, dá uma relaxada. Mas nas férias eu tento pegar uma coisa mais complexa ali pra dar uma relaxada, uma reflexão. É bom. Você gosta de ir pro cinema? Eu gosto. Tendo menos. Eu gosto, minha esposa, a gente gosta bastante, minhas filhas gostam também. Teve alguém que falou aqui, eu não vou lembrar exatamente, que assiste muito filme, foi Manuel Vitório. De criança por conta da filha. Você também entra nessa vibe que tem que entrar? Menos, né? Porque geralmente é final de semana eu estou viajando para a base eleitoral, mas entro menos. Mas gosto. Às vezes eu assisto lá em casa com minhas 2 filhas. Cinema fui algumas vezes, minha mulher vai mais. Mas eu adoro ir para o cinema com minha esposa. Minha esposa adora também. Às vezes quando eu vou viajar, eu vou para São Paulo, algum outro lugar fora. Minha mulher quer ir pro cinema. Eu falei, pô, tanta coisa pra gente fazer aqui. Você quer ir pro cinema? Ela vai embora, então vamos. Literatura. Eu gosto muito. Sua esposa lê muito. Ela posta, muito. Inclusive, nas redes sociais com frequência. Ela é... consumidora voraz de livros. Voraz, assim. Eu tenho lido algumas coisas de estratégia política, porque tendo que também... Da teoria pra prática, vendo ali como é que... Porque eu acho que a política é xadrez, não é dama, né? Então a gente precisa estar conversando, lendo, ouvindo sempre, ouvindo uma experiência, lendo algumas experiências para poder a gente aplicar na prática. E eu sempre recorro aí a algumas técnicas. Eu saio, às vezes, vou para alguma coisa de finanças, né, que traz estratégias interessantes para poder aplicar na política. E aí eu fico aí, no meio entre literatura. Agora menos. Eu tenho tido menos tempo, mas eu recorro ali algumas coisas, até mesmo dentro do celular, algumas obras e tal. Bíblia. Tem alguma obra predileta? Eu já tive mais. Hoje eu acho que eu gosto de pegar ali retalhos de algumas coisas ali de cada um. Eu acho que a maior, a Bíblia. Eu acho que essa daí é que sempre traz uma reflexão profunda da vida, de tudo. Eu acho que essa daí sempre tem que estar do nosso lado aqui, para todos os momentos. E é bom na cozinha? E qual o prato que não pode faltar na mesa? O principal prato, assim, que você tem Rapaz, eu sou muito bom na cozinha. Muito bom. Quando eu tô dentro da cozinha, aí minha mulher bota o prato ali, eu sou ótimo para comer. Com as panelas não. Não. Eu acho que no máximo ali que eu consigo fazer ali é colocar creatina, whey protein ali, misturar, fazer um ovo cozido ali, alguma coisa, um café bem feito ali naquela máquina, botar o número exato ali do Starbucks ali, enchendo de água ou menos água, a depender do dia. Mas uma coisa que não pode faltar para mim é o bode.
Sertanejo mesmo, viu? Bode não pode Bodinho faltar. é bom. E uma carne magra também. Consegue ver, perceber a diferença entre bode e carneiro? É bom esse ponto? Com certeza. Pelo cheiro ele já... Com certeza. Se você chegar num bode lá de Chorrochô, Macururé, de Uauá ali, e um bode lá da minha cidade, em Paulo Afonso, já é diferente. Se você chegar numa região ali de Juazeiro que tem mais carneiro, tem bode também, mais carneiro, você sente o gosto, você sente a textura da carne. Né? O bodódromo de Petrolina quase não tem bode, né? Exatamente isso, você falou tudo aí. Exatamente isso. Ali é básico carneiro, né? A carne mais macia, você não tem aquele gosto mais forte, concentrado. Não que é um ranço, né? Como se fosse um gostinho mais forte, uma diferença. Segundo alguém que passou aqui pelo Projeto Prisma, eu já não vou lembrar, o bode macho ele produz desde muito cedo hormônio e aí por conta disso a carne tem um sabor um pouco mais pesado, mais... denso, né? Não é ranço, é como se fosse uma almísca, algo assim nesse sentido. O bode que é criado no raso, Ainda na tem, Caatinga, no raso da Catarina, que é dessas regiões que eu acabei de falar aqui, que vai para Macururé e tudo ali, ele dá um gosto, não tem ranço, zero ranço, mas ele dá um sabor diferente na carne, que para mim é muito melhor. Muito melhor. Marcar um dia pra gente... Vou trazer esse bode aqui. Tô ficando com vontade aqui. Não, eu vou trazer como diz a gente, uma banda de bode aqui pra vocês experimentar. Qual a playlist, Mário Júnior? A playlist tem que ter rock and roll, né? Desde pequeno rock and roll, eu surfava e vem daí do surf music, rock and roll. Banda predileta é Queens of the Stone Age, adoro, mas eu adoro também mesclar com o forrozão ali, pegar um Tarcísio, um João Gomes, né? Agora Iguinho Lulinha, que é lá próximo da região. Lá da região. Né? Então, assim, eu gosto muito de mesclar. Quando tá correndo, você ouve música? Sempre. Qual é a playlist? Não, essa. Essa daí mesmo? Rock and roll várias bandas de rock que tem ali. O Queens of Stone Age é uma delas. Incubus, deixa eu ver o que mais aqui. Tem tanta coisa. Agora não tá vindo na cabeça. Tem desde o antigo, Black Sabbath, até Pink Floyd, até hoje agora aqui. Já teve surf music, agora não mais. Na época Passou dessa fase. Já passei essa fase. Mas eu gosto de blues também, jazz. Gosto muito. Minha esposa vai nessa linha mais clássica, eu gosto também. Às vezes, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir para show de rock. E eu não tenho feito isso há muitos anos. Muitos anos. Por força também do trabalho. Mas eu adoro música. Em Brasília tá tendo até alguns shows de rock, de bandas grandes, inclusive, né? O pessoal do Metrópolis, que é parceiro da gente, tá trazendo uma série de shows. Pô, tomara que faça quarta-feira lá. Tá lá, né? Eu não posso ficar o final de semana, infelizmente. Mas lá tem boas festas no final de semana. Tem boas festas lá. Eletrônica, eu não sou muito A gente descobriu que quem gosta de eletrônico aqui foi Adolfo Menezes. É mesmo? Pois é. Ele confessou aqui que viaja pra Europa pra ir pra balada. É mesmo? Balada eletrônica. Mais de 10 DJs aqui. É mesmo? Que eu nunca nem tinha ouvido falar, inclusive. Não, eu conheço alguns DJs legais. Não, Gabriel tava no dia aqui, e aí ele... Rapaz, Adolfo Menezes conhece esse DJ. Coisa que quase ninguém conhece, ele conhecia. Eu conheço alguns, mas eu não... Eu poderia falar alguns aqui. Alok, por aí vai. Esses mais ele falou uns nomes bem estranhos lá da Holanda, alguma coisa assim. O cara é bem... Ele, inclusive, disse que gostava muito de ir pra balada em Ibiza. É mesmo? Eu fiquei imaginando Adolfo Menezes em Ibiza. Caramba, eu agora... eu também tô imaginando, mas ele gosta de festa. Adolfo, eu me lembro, ele gosta de festa, ele gosta de viajar também. Agora ele não tá podendo fazer mais isso. Viaja bem menos. Como presidente. Tem algum destino que você gosta de descansar, alguma coisa assim, ou que você gosta de ir mais de uma vez? Tirando Paulo Afonso? Eu gosto de Paulo Afonso também. Pô, uma cidade maravilhosa. Agora precisa voltar aquele passeio da Chesf melhor bondinho. Estruturado, bondinho. Eu estive lá agora em novembro e tá... A Chesf, quando privatizou, a Chesf está botando um monte de muro lá, né? Agora. Muro de Berlim para tudo que é lugar. Agora, estrutura turística, a gente não vê ali. O bondinho que é da Chesf. Sim. Abrir espaço ali para poder a gente
Hoje tem. Se você quiser sair Catamarã para Piranhas, Adelmiro ali, Piranhas ali, é um lugar. Você vai por baixo. Tá? Você faz uma visitação nos cânions ali maravilhosa. Se você quiser ir para um outro trecho, que é a Ilha do Rarrá, ali em Glória, né, também é ótimo. Você vai gostar muito. Se você quiser ir ali no raso da Catarina, andar no raso, né, que é ali um bioma maravilhoso ali também, tem passeio turístico. Né? Já estou vendendo aqui Paulo Afonso. Mas ali tem, lá no Malé da Caiçara, tem ali o museu de Maria Bonita, né, que ali andou-se muito Lampião em Maria Bonita ali. Diz até que Maria Bonita é de lá, né, de Paulo Afonso, a família mãe, né, de lá. Então, assim, tem uma história. Paulo Afonso é bastante rica no turismo, nas belezas naturais, cachoeiras diversas ali. Quando abre a comporta, você pode puxar aí na rede social, é um show à parte também. E eu nasci aí, pulando cachoeira, andando por ali no Rio São Francisco ali, a gente nadando, enfim, e andando no Raso da Catarina, né, de cavalo por ali. Enfim, eu sou apaixonado. É uma coisa assim que é a cidade da energia. Mas tirando Paulo Afonso, sempre quando eu tenho oportunidade, eu vou visitar a família. Vou visitar meu sogro, que mora fora há muito tempo, nos Estados Unidos. Dou uma passadinha, se eu estiver bem, eu dou uma passadinha ali na Europa para poder sentir um ambiente diferente ali, com a mulher, uma coisa mais romântica, para curtir também. Fazer, né? Importante. Pelo menos uma vez. Fazer a média, né? Tentar pelo menos uma vez por ano ir, fazer essa viagem também, para poder a gente se divertir também, que tem os filhos, mas também merece curtir um outro, né? Com certeza. E eu acho que tendo condições vale muito a pena, até pela riqueza ali, você vê a arquitetura, você participar de exposição, você vê coisas que você não vai ver aqui no Brasil. Então, se bem que você sabe que viajar aqui pelo Brasil às vezes é mais caro do que ir para fora. Tem isso, pode fazer você vai para Fortaleza e fazer só o Beach Park é uma fortuna. É uma fortuna. É a mesma coisa que você está indo ali na Disney. Sim. Né? E às vezes, nem tenho ido tanto, tenho 2 filhas pequenas, mas nem tenho ido tanto. Quero ir no futuro, levar minhas filhas lá para conhecer. As minhas estão com quantos anos? Uma com 8, outra com 3. A de 3 ainda não curte, não. Ainda precisa crescer um pouquinho. Eu quero que elas cresçam para poder curtir um pouquinho mais. Mais alguma pergunta, Maurício? Zerado. Queria agradecer mais uma vez ao Maurício Leiro por participar com a gente. Obrigado, Maurício. Obrigado, Fernando, pelo convite, sempre à disposição. E agradecer ao deputado federal Mário Negromonte Júnior por esse papo. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernando. Obrigado, Maurício. Obrigado aqui ao Projeto Prisma, ao Bahia Notícias. Parabéns. Eu nunca tinha ido num programa assim que a gente pudesse descontrair tanto, né? Falar de coisas sérias, falar de assuntos polêmicos, mas também com descontração. E falando um pouco da minha vida, muito obrigado pela sua oportunidade. Gostei muito e parabéns, sucesso. Obrigado. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Lembrando que esse episódio entra em até 24 horas nas principais plataformas de streaming. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.